Olá, meu nome é Gabriela e hoje irei apresentar meu trabalho sobre análise do desempenho funcional de idosos fisicamente independentes com ou sem diabetes mellitus. A característica do envelhecimento vem mudando conforme os anos. Hoje em dia é muito mais comum encontrarmos idosos com doenças crônicas degenerativas. A diabetes mellitus, ela tem essa característica, além de ser uma doença metabólica e multifatorial. Estudos dessa área buscam, por meio de testes funcionais e testes de velocidade da marcha, avaliar a capacidade funcional desse idoso. Ela tem essa característica de ser a condição de um indivíduo de viver de forma autônoma, de viver de forma independente. Então, o presente estudo ele busca preencher a lacuna da literatura sobre o desempenho funcional de idosos, tanto na fase pré-diabética, tanto já com a doença instalada, a diabetes. Dessa forma, o objetivo do estudo foi analisar o desempenho no teste de agilidade dos idosos fisicamente dependentes em diferentes estágios da diabetes mellitus, sendo controle, pré-diabetes ou diabetes. Esse é um estudo transversal, com amostra de conveniência composta por idosos que foram participantes de um projeto interdisciplinar, o conhecido Projeto ELO, que aconteceu na cidade de Londrina nos anos de 2009 a 2011. Então, a amostra total desse estudo é composta por 480 participantes maiores de 60 anos. Foram incluídos idosos fisicamente independentes de ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram aqueles idosos que portavam doenças ou disfunções respiratórias, neurológicas e musculoesqueléticas que impediam de executar algum teste proposto. Todos os participantes eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Falando um pouquinho sobre agilidade, ela é a capacidade de realizar movimentos rápidos e de curta duração, sendo eles com algumas mudanças, sendo de direção ou alterações do centro de gravidade. Com o envelhecimento, alguns estudos mostram que a capacidade do sistema neuromotor se altera para iniciar, modificar ou finalizar os movimentos. Esse é o teste de agilidade. É preciso uma cadeira e dois cones posicionados lateralmente e posteriormente. O teste se inicia com o paciente sentado na cadeira e, após o momento de sinalização de início de contagem de tempo, ele irá levantar, realizar o percurso sinalizado pelas setas, sentar novamente na cadeira, levantar e realizar o percurso do outro lado. Foram realizadas 3 tentativas, onde o melhor desempenho foi considerado aqueles que fizeram em menor tempo. Também foram coletados alguns testes laboratoriais, como o teste de glicemia em jejum de 10 horas e o teste de hemoglobina glicada. A análise estatística foi através de testes como o Shapiro-Wilk, o teste de ANOVA adotando algumas características do participante e o teste de pós-hoc de Tuckey, comparando a diferença entre os grupos. O programa utilizado foi o SPSS e foi adotada a significância de P menor que 0,05. Essa é a tabela que indica as características dos participantes. Dividida em controle pré-diabético e diabético, podemos observar algumas variáveis como idade, peso, altura IMC, glicose e hemoglobina glicada. O que podemos observar é que os idosos se assemelham tanto na idade, tanto na altura, não havendo nenhuma diferença significativa entre esses grupos. Já na variável de peso IMC, o grupo diabético apresentou maior peso corporal e maior índice de massa corpórea, quando comparado ao grupo controle. Já como esperado, os testes laboratoriais como glicose e hemoglobina glicada também foram alterados no grupo diabético. Essa é a tabela que indica a comparação entre os grupos para a variável do teste de agilidade. Podemos observar que o grupo controle, quando comparado ao grupo diabético, teve uma diferença significativa, no qual os diabéticos apresentam maior tempo de execução no teste de agilidade. No estudo de Da Silva Patrício, idosos acima de 70 anos portadores de diabetes mellitus e histórico de quedas demoraram mais para concluir o teste Time Up and Go. Já no estudo de Sinclair, relacionou a perda de massa progressiva, conhecida também como sarcopenia,
com baixo desempenho na velocidade da marcha, sendo os idosos portadores de diabetes aqueles que têm perda acelerada de força. Para concluir, esse estudo sugere que a diabetes ela pode comprometer o desempenho funcional do idoso no teste de agilidade, e a partir desses achados é possível direcionar algumas intervenções específicas para melhorar esse desempenho funcional do idoso fisicamente independente. Obrigada pela oportunidade.